Alô. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao 9º debate para os cargos de reitor e diretor-geral no processo de consulta do quadriênio 2015-19 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Solicito a todos que deixem seus celulares em modo silencioso ou desliguem, para que possamos começar esse debate. Gostaria também de avisar que esse debate está sendo gravado pela Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Pernambuco e, a posteriori, será divulgado no site a gravação. Então, aqueles que não puderam comparecer hoje poderão acompanhar as propostas, o debate, através do vídeo. Eu sou Michel Barbosa, sou docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Inicialmente gostaria de agradecer ao convite da Comissão Eleitoral para poder não só colaborar com esse processo histórico para o Instituto, que é a possibilidade de a gente fazer a escolha dos nossos dirigentes, como também apresentar o discente lá também que participou da comissão recentemente, o Roberto Américo. E a gente, com muita alegria, recebemos esse convite e esperamos, com a colaboração de todos, conduzir esse debate da melhor maneira possível. E, para conduzir da melhor maneira possível, a gente pede que, durante as discussões, os debates, nós possamos respeitar o tempo dos candidatos, possamos respeitar a fala dos candidatos, para que possamos ouvir atentamente cada proposta, cada questão aqui colocada, e que nos auxilie, evidentemente, no processo de escolha mais na frente. O objetivo desse debate é de apresentar e defender as propostas e ideias para a gestão institucional. Então, eu vou aproveitar e convidar os candidatos, a começar pela candidata professora Anália Keila, para compor a mesa. Gostaria também de convidar a compor a mesa o professor Geraldo. Gostaria de convidar o terceiro candidato a compor a mesa, o professor Marcos Maciel. Aproveitar para convidar o quarto candidato a compor a mesa, professor Valbérico Cardoso. E, por fim, convidar a compor a mesa o professor Zé Mário, para que possa tomar assento à mesa debatedora. Antes de dar início ao primeiro bloco, quero deixar registrado que esse debate ele será dividido em 4 blocos. Um primeiro bloco com apresentação e perguntas dos eleitores. O segundo bloco, onde o candidato ou candidata pergunta ao outro candidato ou candidata, com um tema sorteado aqui pela mesa debatedora. O terceiro bloco, candidato pergunta a candidato com tema livre. E, por fim, o bloco das considerações finais. Entre um bloco e outro, nós vamos ter um intervalo de aproximadamente 5 minutos. Todas essas orientações atendem ao conjunto normativo número 3 de 2015 da Comissão de Consulta para esse pleito. Começando o primeiro bloco, gostaria de informar que, no primeiro bloco, cada candidato ele fará uso para apresentar-se à comunidade, por um período de tempo de 3 minutos, certo? Que foi previamente estabelecido pela Comissão de Consulta. E, a posteriori, nós temos
o sorteio da pergunta dos eleitores. E é importante frisar que a pergunta, né, as perguntas que foram elaboradas, enviadas à comissão eleitoral, elas foram dadas preferências àquelas perguntas que vieram dos campos de Igaraçu, Paulista, Abreu e Lima e Olinda, né? Foi preferencialmente foi dado isso. Então a gente começa sorteando o primeiro, né? O primeiro candidato. A apresentação, né? Ah, sim, desculpe, né? A apresentação já foi sorteada, né? Então a gente começa com o professor Valbério Cardoso, em seguida o professor Geraldo, em terceiro o professor Marco Maciel, em quarto a professora Nália e em quinto o professor Zé Mário. Lembrando que cada um terá 3 minutos para a apresentação. Passamos ao professor Valbério Cardoso. Quando a gente pensa junto, pulsa forte a união. Quando a gente pensa junto, há respeito por todos, sem exceção. Quando a gente pensa junto, superamos todos os desafios. Quando a gente pensa junto, bate muito mais forte o coração. Valbérico Cardoso, capacidade para unir e fazer para valer. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. É um prazer, de minha parte, poder compartilhar com vocês as nossas propostas, as nossas ideias e trazer para o Instituto Federal de Pernambuco propostas que possam realmente impactar na vida deles. Gostaria de cumprimentar a todos os candidatos aqui presentes, ao mediador desse debate e a todos os professores, aos discentes aqui presentes e aos técnicos administrativos. O pequeno vídeo que passou ali, por favor, o primeiro slide, já diz um pouco do que pensamos, do que queremos para o IFPE, a participação de todos. Aqui nesse primeiro slide que nós temos, não sei se pode expandir ele, nós temos um breve relato ou apresentação do candidato. Eu sou professor de Biologia, me formei na Rural, com bacharelado na Rural e licenciado pela Federal. Depois disso, eu fiz um mestrado em fitopatologia, agronomia fitopatologia, e depois eu concluí o doutorado em 2005. A minha formação profissional e os meus anos de vida dentro do Instituto Federal de Pernambuco remonta para a Escola Técnica Federal de Pernambuco. Eu tenho 19 anos de casa, passei pela Escola Técnica Federal de Pernambuco na unidade, na verdade, chamada UNED Pesqueira, Unidade Descentralizada de Pesqueira, e, depois disso, foi formado o Cefetes e agora Instituto Federal, e estou no campus Recife desde o ano de 1999. Estou atualmente como diretor do maior campus do Instituto Federal de Pernambuco, com cerca de 5.500 alunos. Temos lá temos 7 cursos superiores e 9 cursos técnicos em várias modalidades e também na modalidade ProEja. E temos também um mestrado em gestão ambiental. Então, é isso que hoje nós temos sob nossa responsabilidade. Também fomos diretor de pesquisa e pós-graduação na gestão anterior e depois diretor de ensino. Por favor, o próximo. Dentro dos nossos pilares da nossa formação, nós queremos discutir aqui com vocês, durante o debate, democracia e transparência no IFPE, pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão, foco no ensino, eficiência administrativa e infraestrutura e programa de atenção ao servidor. Esses são os pilares. Certamente, a gente tem pouco tempo para discutir, mas vocês têm outras mídias para poder ver. Os outros debates que aconteceram, tem também o Facebook, que é um instrumento hoje que os jovens, principalmente, utilizam. Nós temos Valbério Correitor. Lá vocês encontram várias posições da gente de vários assuntos que são requisitados dentro da academia. Eu espero, então, estar aqui à disposição para responder a vocês. Eu não sei o tempo, né? E meu número é 30 para os administrativos saberem que eu defendo as 30 horas. Eu digo isso com muita clareza, porque eu não estou enganando ninguém. Mas eu quero discutir esse assunto dentro do IFPE. Obrigado. Ok, professor.
Convidamos ao professor Geraldo, né, fazer sua apresentação. Okay. Boa tarde, pessoal. Eu sou Geraldo, sou um professor oriundo da instituição enquanto aluno. Então, no todo, eu tenho 43 anos de instituto, 3 como aluno e 40 como professor. Desses, cometi uma falha, faltei por sem vergonhice um dia. As outras falhas foram a serviço da instituição ou falta poucas por doença. Quem foi ao fórum percebeu que uma das palavras base, né, da divulgação do fórum era inovação. É muito fácil falar inovação, difícil é criar inovação, tá certo? Nossa proposta, a começar do nosso folder, está bem claro. Bases da gestão inovadora à reitoria do FPE. A reitoria, eu não estou candidato a campus, logo, nossas propostas são orientadas no geral, não específico como algum diretor candidato. Então, nossa visão é ampla, é geral, não específica. Então, nós temos um currículo bem diversificado, como deve ser a cabeça do reitor, o gerenciador de todo o processo, do norte da caminhada, e as razões da candidatura, bem como as metas principais. Dentre delas, eu destaco a eleição em 2 turnos, que foi surupiada pela atual gestão da reitoria. Quando eu, sindicalista, faço com um colega nosso uma campanha para que houvesse eleições em 2 turnos, para que houvesse um debate mais claro, mais amplo, mais profundo, foi tolhido esse direito que aconteceu, pessoal, ali de lado, na Federal. Então, foi criminosa a atitude da reitoria que manipula o Conselho Superior. Através de quê? Através de não colocação devida do período de eleições. Então, retira das condições, as condições de pessoas, né, se elegerem dentro do Conselho e, consequentemente, ficam com o poder do Conselho na mão, fica dona do processo. Então, pessoal, dos 3 pilares da nossa candidatura, inovação efetivamente, tem esse método GT que é ímpar no mundo. Em síntese, é o seguinte: o que se tem de verde aqui são os ciclos, não os dias, mas ciclos. No caso aí, eu tomei 8 dias. Observe que são soltos. Pode flexionar. E em vermelho, você tem aí ciclo de palestra, que pode acontecer ou não, sem afetar o planejamento e assim por diante. A seguir, nós temos a mudança radical do processo da gestão, a reitoria. Observe que, a mando do Consup, você tem à esquerda o que efetivamente não existe hoje, que é a pró-reitoria institucional e a da pessoa. E aqui, no principal ponto, o ensino, a pesquisa e a extensão fundidos numa coisa única, tá certo? Então, nosso debate está acontecendo agora, mas os anteriores estão lá no site, né? Então, okay, nós estamos abertos para as perguntas que vão acontecer daqui a pouco. Agradecemos ao professor Geraldo. Seguimos agora para a apresentação do professor Marcos Maciel. O senhor tem 3 minutos, professor Marcos. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Só um minuto, professor. Boa tarde a todos e a todas. Me sinto bastante contente e a presença aqui de vocês, alunos, né? Hoje aqui nós temos uma boa quantidade de administrativo e também de professores. Isso é que é muito importante, quer dizer, para a gente. E agradecer, né, a todos que estão aqui, né, e o nosso mediador. Bem, gente, meu nome é Marco Maciel. Alguns, né, já me conhecem, né, outros, quer dizer, não. Eu, na realidade, tenho uma formação acadêmica e química e tenho uma vasta, né, experiência em termos de gestão. Quando eu digo vasta experiência, é porque eu fui o responsável pela implantação, construção, implantação e fazer com que a sociedade, a comunidade do sertão do Pajeú, não de Afogados da Engazeira, mas do sertão do Pajeú, funcionasse. Então, quem quiser saber como é que funciona Afogados da Engazeira, hoje, né, ainda consta exatamente o que nós deixamos, quer dizer, lá a ser feito. Então, a única escola, vou ser sincero, em que a comunidade fez
fez com que pensasse em crescer, porque no sertão, você implantar uma escola e fazer com que a região passe a desenvolver, tem que estar com a comunidade toda presente. Me lembro muito bem que no dia 13 de setembro de 2010, a escola começou. No dia 1 de abril de 2011, nós tivemos o primeiro grupo de servidores terceirizados para trabalhar. Um detalhe interessante é que a escola não era pichada, todo mundo estava presente e todo mundo querendo ir para a escola. Ainda continua. Na nossa época, né, que posso dizer aí, nós não tínhamos evasão. Hoje nós estamos. Então, o que é que eu estou me propondo? A fazer a nossa gestão em termos de unir. A primeira coisa que nós precisamos é isso. Precisamos fazer com que os nossos camping venham a ter a sua autonomia, uma coisa que hoje não acontece. Nós temos hoje presente várias pró-reitorias que funcionam, várias não. Eu tenho uma pró-reitoria, vou ser sincero, não adianta, né, que funciona muito bem, obrigado. As demais, aos trancos e barrancos, onde elas deveriam fazer com que os campos fossem orientados, para que os campos tivessem a real necessidade de informação, isso não acontece. Então, para que isso venha... para que os campos venham funcionar, para que os diretores possam ter as suas autonomias e para que possa desenvolver aquilo que se precisa, eu estou me propondo a ser o próximo gestor geral. Eu não preciso dizer nada para vocês, porque eu já fiz. Deu seu tempo. Muito obrigado. Dando prosseguimento a essa etapa das apresentações, convidamos a professora Anália Keila para fazer suas considerações. A senhora tem 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mediação, à Comissão Eleitoral Central, à setorial. Quero agradecer a presença de todos vocês, da minha querida amiga Rosário, o Oswaldo aqui conosco, lá do Campus Pesqueira, de velhas datas, além de amigos e amigas aqui, Irã, que tem ido a vários debates, Sandra e outros. Gente, esse debate tem o objetivo da gente expor nossas ideias e propostas. Entretanto, quando a gente vai votar em alguém, e para uma questão tão séria como eleger o gestor máximo de um instituto federal, a nossa Casa de Educação, eu acho que tem 3 coisas que a gente deve observar muito bem. Primeiro, as propostas, obviamente. Mas propostas são promessas. Ela deve estar ao lado de outras coisas. A segunda coisa a ser observado é a história de alguém. Devemos observar a história dos candidatos, tanto do ponto de vista da sua trajetória na sua carreira, como também as suas experiências de gestão. E uma terceira coisa a ser observada é a companhia na qual essas pessoas estão, quem apoia, com quem se está. Pois bem, meu nome é Anália, eu estou propondo aqui a minha candidatura e vou falar um pouco da minha trajetória, tanto de formação acadêmica como de serviço prestado à educação e à educação profissional, à Escola Técnica Federal, Cefet e Instituto Federal de Pernambuco. Eu sou formada em letras, graduada em letras, sou mestre em educação, doutora em psicologia cognitiva. Em 1994, eu ingressei na Escola Técnica Federal de Pernambuco, UNED Pesqueira, onde lá conheci, por exemplo, a nossa querida amiga Rosário, o professor Irã, entre outros. Estou destacando Pesqueira hoje, mas já vou voltar para cá. Depois de 12 anos em Pesqueira, a gente veio para Recife, tanto ministrando aula como orientando projetos de iniciação científica e tecnológica, às vezes orientando. Trabalhamos no PROEJA, trabalhamos no ensino técnico integrado e trabalhamos também na graduação e sou professora do mestrado profissional em gestão ambiental, tendo participado da comissão
que instituiu esse mestrado, que elaborou o projeto e instituiu esse mestrado. Mais recentemente, eu fui diretora de assistência ao estudante, quando estava naquela passagem de um orçamento de 700 mil reais para 16 milhões, que é hoje. A gente também assumiu essa passagem junto com a implementação da política de assistência ao estudante do IFPE, do qual nós participamos também muito ativamente dessa construção. Depois, nós assumimos o desafio de compor a pasta, presidir a pasta da pesquisa, pós-graduação e inovação. Márcio Vilar França Lima está ali, trabalha conosco, e nossas propostas se baseiam na nossa experiência, mas principalmente na construção coletiva do IFPE. Por favor, conclua. Muito obrigado, professora Amália. Convidamos agora o professor Zé Mário, né, para fazer suas considerações. O senhor tem 3 minutos, professor. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar os segmentos discente desta instituição, o segmento docente aqui presente e também o segmento dos técnicos administrativos que faz essa máquina funcionar de forma, né, perfeita ou buscando a perfeição. Está ali meu nome, Zé Mário, nome de candidato, e o nosso slogan de campanha, meu número é 60. Os rumos que a gente quer traçar para essa instituição está baseado nesses pressupostos: integração das pessoas, diálogo permanente, competência plena, transparência, impessoalidade e meritocracia. São coisas que parecem comuns nas propostas de todos os nossos candidatos, mas que, na prática, fica muito a desejar historicamente. Pode passar? Eu tenho pouco tempo para me apresentar, são apenas 3 minutos, mas aí tem a nossa visão, embora um pouco desconfigurado, porque passou para o computador e mudou, mas pode ir à frente, não é? Nossa missão, não precisa aqui estar repetindo, vocês naturalmente vão compreender por quê, pode passar, mas o importante é aí a vida profissional. O que foi dito há pouco é que as promessas de campanhas, para se escolher um candidato, a sua história e quem o apoia. A minha história está aí. Eu sou oriundo da Escola Técnica Federal de Pernambuco como aluno desde 69. Depois me graduei em Engenharia Civil, me especializei em saneamento ambiental, embora seja uma especialidade a mais, porque eu tenho especialidade na área de engenharia estrutural, trabalhando e militando na prática como consultor e projetista de estruturas, né? E também na minha vida profissional, fui presidente do CREA nos últimos 6 anos, terminado em dezembro de 2014. Além disso, professor da Unicap há 40 anos, de engenharia, e professor do IFPE há 30 anos. Ou seja, eu não sou um desconhecido da instituição, embora muita gente pergunte quem é Zé Mário. Está aí, por favor. Também ainda fui professor na Escola Politécnica por 1 ano, como professor, esse nome que se dá ao professor contratado de emergência. Fui presidente do Clube de Engenharia, diretor administrativo da CELP, diretor administrativo do ANDEP e ex-diretor executivo da Secretaria de Planejamento do Governo de Pernambuco no final dos anos 90. Ainda fui, no início dos anos 2000, diretor da INLUB, de limpeza urbana, e diretor de manutenção urbana. Portanto, gestão, não me falta experiência também. Não somente a vivida como acadêmico nas instituições, mas também em cargos executivos, de fato, nas instituições públicas, fora do sistema IFPE. Portanto, minha gente, as nossas... Por favor. Aí estão as nossas propostas, e eu não vou aqui demonstrá-las, porque são muitas e seria cansativo. Como o nosso tempo já está encerrando, eu quero agradecer a atenção de todos e me colocar à disposição para uma escolha consciente de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, nós agradecemos a apresentação dos candidatos e seguimos agora para, né, o sorteio das perguntas elaboradas pela comunidade acadêmica, né? Serão sorteadas uma pergunta para cada candidato, né, respeitando as regras desse primeiro bloco. Não, os candidatos já estão sorteados, né? Não? Sim, sim. Primeiro o professor Valbérico, né, depois o professor Geraldo, professor Marcos, professor Nália e professor Zé Mário. O tema, uma pergunta para cada um. As perguntas reforço foram realizadas, né, para a comissão, encaminhadas para a comissão. A comissão, né, colocou aqui, vamos sortear.
Primeira pergunta, né? Pergunta vem do campus de Igaraçu para o professor Valbério Cardoso. O senhor terá, professor, 2 minutos para responder. Considerando que a base para uma gestão democrática é o fortalecimento do diálogo, sobretudo com as entidades representativas dos estudantes, quais medidas deverão ser adotadas para garantir a participação dos discentes nas decisões acadêmicas do Instituto, tanto na reitoria quanto no campus, além daquelas já previstas no seu estatuto? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Agradecer a pergunta de quem enviou e falar da minha relação, do meu respeito pelo estudante. O estudante é o ponto de partida de qualquer gestor e o ponto de chegada. Temos que ter a capacidade de olhar no olho do estudante e dizer para que viemos. Então, o nosso relacionamento dia a dia com o estudante é espaço aberto para a sua fala. Não precisamos ter um programa instituído, chamar um nome, denominá-lo e não atender vocês, como hoje temos. Hoje existe um programa chamado Portas Abertas, feita pela reitoria, que não atende o estudante. O estudante procura ser atendido e não consegue marcar a agenda. Nós temos 4 anos de gestão, estamos à frente de um campus onde temos 5.000 estudantes, temos um Grêmio instituído, temos DEAs instituídos, reivindicações são feitas, sempre que eles se acham não atendidos. E sempre que eles se acham não atendidos, recorrem às instâncias que eles podem recorrer, começando pela coordenação, depois chefe de departamento. Se não resolver, ele chega até o diretor-geral. E ele chegando até o diretor-geral, eu vou pessoalmente ver onde e o que ocorreu com esses estudantes. Eles têm o direito. Nós só somos gestão, nós só somos professores, nós só somos administrativos, porque os estudantes estão aí para nós ensinarmos. Então, nessa visão que nós temos sobre educador, sobre ser educador, nós estamos temporariamente como gestão, mas somos educadores. Então, é isso que o meu trato. Então, nossas propostas, nossa agenda positiva é sempre instituir, deixar aberto para que qualquer organização dos estudantes possa ser atendida e, assim, prontamente, a gestão fará. Professor, agradecemos o seu tempo findou. Vamos sortear agora a segunda pergunta ao professor Geraldo, né? Pergunta realizada pela comunidade. Professor Geraldo. Pergunta do campus Igaraçu. Considerando que o reconhecimento legal da redução de jornada passa por outras instâncias deliberativas, como o MEC, o MPOG, né, ou seja, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, questiona os candidatos sobre a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho para os assistentes sociais no âmbito do IFPE, já que em quase todos os IFES do Brasil, estes profissionais trabalham 30 horas semanais. Professor Geraldo, o senhor tem 2 minutos para responder. Bom, além de professor, sou também coordenador do sindicato. Eu estou vivendo isso aí, não só das assistentes sociais, como de todos os servidores técnicos. As assistentes sociais, nós tivemos um encontro no início desse ano, e eu já deixei na mão de uma das assistentes lá do campus Recife, a pessoa que foi colocada pelo sindicato para gerenciar todo o processo, que são as 5 horas, idêntico à questão do jornalista. E quanto à questão das 30 horas, infelizmente, nós temos um candidato que está usando dessa situação para ganhar voto. E eu digo com cátedra, 30 horas é uma coisa, flexibilização é outra. 30 horas é uma reivindicação do Sinasef. Está lá. Eu estive lá 2 semanas atrás, em Brasília, enquanto estava um pessoal aqui se preparando para a campanha. Eu estava lá defendendo, inclusive, a questão do sistema ES, que vai tentar domar isso aqui. Domar não. Botar rédeas, porque já está domando ao longe, quando escolheu a candidata do grupo. Eu digo isso porque eu vivi todo o processo. Todos os candidatos, quem viveu todos os processos, fui eu. Então, voltando à questão das 30 horas, então o sindicato
pede, e só quem pode dar é o Congresso, não é reitor, diretor, a presidente, não é ninguém. E a questão da flexibilização, para sintetizar, é o seguinte. Há uma lei, a 11.800 e alguma coisa, que eu não chega na memória agora, que diz que o público-alvo que define se um departamento vai trabalhar 8 horas ou 12 horas. Quando trabalha 12 horas, para servir a este público-alvo, o gerente maior da instituição vai dizer se aquele departamento, os servidores ocupam as 6 horas. Se for transferido para outro, professor Geraldo, volta às 12 horas. acabou. Então, cuidado com isso, que eu conheço de conclua. cátedra todo o processo. Okay. Obrigado, professor Geraldo. Fazemos agora, né, a terceira pergunta ao professor Marcos Maciel. Né, perguntas, né, elaboradas pela comunidade acadêmica do Campus Paulista. Quais as propostas para o fortalecimento do programa de qualidade de vida para os servidores? Professor, o senhor tem 2 minutos para responder. Qualidade de vida. Né? Nós precisamos pensar o seguinte, o que é que nós vamos chamar de qualidade de vida? É a carga horária? Qualidade de vida é o tempo que eu vou ter que ficar dentro da instituição? Ou a qualidade de vida é uma junção de tudo isso, onde nós possamos trabalhar com dignidade, termos a nossa condições de desenvolver dentro da instituição a parte de ensino, pesquisa e extensão. Isso, anteriormente, já estava sendo feito, não em todos os campos, mas estava feito o seguinte, onde o professor ele tinha uma carga horária limite, onde desse condições para que ele fizesse a sua extensão ou pesquisa. Então, a partir do momento em que o servidor tenha condições de trabalhar dentro do seu ambiente, onde ele não possa ser pressionado, mas que ele possa trabalhar porque está com vontade, ele passa a ter uma qualidade de vida. Essa é que eu chamo, e é isso que eu sempre preguei. Então, eu acho que, acho não, dentro de nossos trabalhos, por produção, eu vou dizer, você tem condições de ter uma boa qualidade de vida. Uma vez que as metas são atingidas, você vai ter condições muito bem de usufruir o tempo que você passou trabalhando. É o caso, se a gente for analisar bem direitinho, é o caso de procuradores, né? Que ele recebe uma tarefa, se terminar em 15 dias, ou se terminar antes, ele vai ter condições de estudar ou passar uma maior parte do tempo daquilo que ele queira fazer. Professor, agradecemos. O senhor tinha ainda 20 segundos. Seguimos agora para a quarta candidata sorteada, a professora Anália Keila. Vamos sortear mais uma pergunta elaborada pela comunidade. Vem do Campus Paulista. Professora Anália, como ampliar as oportunidades de mobilidade docente no âmbito internacional? Professora, a senhora tem 2 minutos para sua resposta. A internacionalização ela é fundamental para a consolidação da educação profissional e tecnológica. Os nossos docentes, mas não apenas os nossos docentes, os nossos técnicos administrativos e os nossos estudantes terão oportunidades na nossa gestão coletiva, na nossa gestão democrática, de ter a ampliação das suas experiências acadêmicas, culturais e pessoais através de processos de internacionalização. Desculpem. Gente, algumas coisas precisam ser postas. A primeira, que internacionalização diz respeito a 2 vidas. A ida de nossos quadros para o exterior, mas também a vinda de quadros para cá. Através disso, algumas proposições, por exemplo, a construção de currículos conjuntos. Isso quer dizer que a internacionalização ela resulta, começa, termina
e durante o processo ela acontece através de projetos de pesquisa, ensino e extensão bem estabelecidos, nos quais nossos docentes, nossos estudantes e nossos técnicos administrativos vão publicar juntos em revistas internacionais. E isso será feito. Parcerias com várias universidades já estão feitas, parcerias com várias universidades já estão acontecendo. O Campus Belo Jardim, por exemplo, tem uma parceria com a Dinamarca que está em pleno funcionamento. Já recebemos pessoas da Dinamarca para cá. Vamos enviar pessoas para a Dinamarca e tantos outros mais. Já existe, nós vamos ampliar, consolidar e nós vamos qualificar a internacionalização para a construção conjunta de currículos, além de propiciar aos nossos servidores a oportunidade de fazer mestrados e doutorados no exterior com fomento e financiamento do Instituto Federal através de um programa de apoio a mestrado e doutorado Professora, fora por favor, do país. conclua, seu Muito tempo obrigada. acabou. Ok. Agradecemos. Convidamos o professor Zé Mário, né, para responder a pergunta da comunidade acadêmica. Então, quinta e última pergunta para os candidatos. Vem do Campus Paulista. Professor Zé Mário, candidato, como você pensa em trabalhar as questões de ética e gênero no IFPE? Candidato, você tem 12 minutos. Gênero no IFPE. Ética e gênero no IFPE. no IFPE. Ética, eu acho que é condição sine qua non a todo e qualquer cidadão. Sem ética, não se pode fazer absolutamente nada, nem partir para se dizer democrático, nem partir para dizer sou honesto, nem partir para dizer vou conduzir um processo em que todos tenham as iguais oportunidades. O princípio básico é ética. A questão da igualdade de gênero, isso é um tema extremamente importante hoje e nas sociedades modernas. O Brasil se insere hoje através desse longo período de democracia que nós estamos vivendo, a questão da igualdade de gênero. Portanto, nesse aspecto, nós estamos apoiando e seguindo amplamente essas políticas para que todos tenham seus direitos iguais e reconhecidos. Todos participem de forma igual, que a democracia seja plena nesse aspecto. E nós somos seguidores plenos disso. Não há como fugir dessa regra, não há como fugir dessa questão tão importante dentro da nossa sociedade. Isso é um avanço. No Brasil, nesse aspecto, está dando, na verdade, uma lição, embora exista por aí alguns segmentos da sociedade que ainda fazem resistência na questão da igualdade de gênero e também na questão da ética. Nós estamos observando, principalmente na classe política, a falta total disso. Mas a ética faz parte da vida de todo e qualquer cidadão que se diz democrata, e nós perseguimos a fundo esse princípio. A minha vida profissional é marcada por esse princípio. Não existe absolutamente nada que venha desabonar essa questão referente à minha parte. E eu faço questão de colocar isso à frente e seguir piamente esse princípio, sob pena de cometer algum tipo de contradição. E eu não quero isso jamais. Portanto, nesse aspecto, a minha resposta é exatamente essa. Apoiamos a igualdade de gênero e a ética será a nossa bandeira fundamental. Ética e transparência nos nossos princípios de gestão. Por isso, pode ficar tranquilo, será a nossa meta de campanha, de gestão também. Muito obrigado. Ok, professor. Agradecemos. Bem, com esta última participação do candidato Zé Mário, a gente encerra, né, o primeiro bloco, seguimos para o intervalo de 5 minutos, e começaremos o segundo bloco, onde candidato pergunta a candidato. Muito obrigado. Gravado em vídeo e pela assessoria de comunicação do IFPE e será posteriormente disponibilizado no site institucional do Instituto Federal de Pernambuco. Vamos dar início ao segundo bloco. O segundo bloco, o candidato pergunta para outro candidato a partir de um tema sorteado, né? Nós temos aqui os seguintes temas que serão objetos do sorteio. O primeiro tema é a pesquisa e inovação. O segundo tema, a extensão. O terceiro tema a ser sorteado, o ensino. O quarto tema, infraestrutura e finanças. O quinto tema, assuntos estudantis. E o sexto tema, gestão de pessoas. Né?
Nesse primeiro bloco, né, nós vamos sortear o candidato a fazer a primeira pergunta, né? O candidato irá indicar o outro candidato que irá responder a pergunta. Sortearemos o tema, né? O candidato versará a pergunta sobre aquele tema para o outro, e nós vamos ter pergunta de 1 minuto, resposta de 2 minutos, réplica para o candidato que fez a pergunta de 1 minuto e tréplica de 1 minuto para o candidato que respondeu. O tema sorteado, uma vez, ele será excluído para que ele não venha a ser sorteado novamente. Uma outra observação importante é que o candidato que é sorteado no início, o candidato sorteado previamente para iniciar o bloco indicará o outro para responder a sua pergunta. É importante colocar que quem já participou do bloco não pode responder uma pergunta 2 vezes. Então, nós vamos sortear, né, o primeiro candidato a iniciar o bloco. Professor Valbérico Cardoso. Solicitamos, professor Valbérico, que o senhor indique qual é o candidato que vai receber a pergunta. A candidata, professora Anália Keila. Aqui está a caixinha dos temas, como já foi citado. Vamos lá. Solicitamos, né? Solicitamos à plateia que possa, né, permanecer em silêncio para que não haja prejuízo na fala dos candidatos e todos possam ouvir claramente as considerações. O tema é infraestrutura e finanças. Candidata, é notório sabido que os 7 e 9 campos, dos quais nós temos 4 aqui presentes, campos da expansão 3, funcionam com infraestrutura própria, sem infraestrutura própria, ainda de certa forma provisória, e em alguns casos até precárias. Diante da iminente crise que passa o país, que medidas a senhora pretende tomar para resolver o sério problema de infraestrutura dos novos campos, inclusive sem esquecer os outros campos? A professora Anália Keila tem 2 minutos para a resposta. Iniciar um campus novo não é tarefa fácil. Há vários fatores envolvidos nisso e a gente precisa esclarecer à comunidade que algumas questões estão para além da nossa alçada. É verdade que os campos da expansão 3 estão funcionando em sede provisórias, mas é verdade também que já existem condições próprias para que eles sejam construídos. Por exemplo, em Igaraçu, nós já temos a doação do terreno, já está em terraplanagem e as providências estão sendo tomadas. Agora, houve uma decisão extremamente corajosa de gestão, e é uma decisão que consolidou algumas conquistas, e essas conquistas vão ser ampliadas. Que decisão foi essa? A partir de algumas dificuldades que a realidade se apresentou, tais como dificuldades jurídicas na doação de terreno. Vocês sabem que, do governo federal, nós não podemos construir em terrenos que não sejam doados. Então, tem que formalizar isso. Algumas questões da firma de projetos, que pode acontecer em qualquer instituição a qualquer tempo, tomou-se uma decisão corajosa. Qual foi? Iniciar os Campi Novos em parceria com o governo municipal, para que você, estudante, pudesse estar aqui hoje. Se não houvesse a coragem de enfrentar essa dificuldade e assumir um campus, iniciando mesmo em sede provisória, nós não estaríamos tendo esse momento aqui hoje. Nossos técnicos administrativos e docentes ainda estariam esperando ser chamados para o seu emprego. A multidão de conhecimento que hoje é produzido nesses campi, aqui da Zona Norte, não estaria sendo feita. Por exemplo, tem um dos nossos campos que, em 1 ano de funcionamento, tem 30 trabalhos publicados em congressos, em revistas e anais.
Por exemplo... Professora, seu tempo acabou. Solicito à plateia que não realize manifestação para que a gente não haja prejuízo na fala dos candidatos, né? Seguimos agora para a réplica. Professor Valberto, só tem 1 minuto para a réplica. Por favor, solicito à plateia que permaneça em silêncio. Quero deixar bem claro que não sou contra a expansão. É a forma como foi feito. Existem outros institutos federais que nós temos conhecimento, fomos até lá, como o IFPB, Campus Monteiro, pode entrar depois no site. Campus Picuí, as condições são outras. Há um planejamento prévio, há um diálogo com o governo estadual para que haja parceria, há uma discussão com relação aos cursos. Vou dar um exemplo, tem campus aqui que tem um curso aqui, no nosso campus, e uma ET bem próximo, que é uma escola estadual, com o mesmo curso. Nós estamos sendo concorrentes. Fora as condições que ainda não são adequadas. Parabéns a vocês, professores. Parabéns a vocês, técnicos administrativos. Parabéns a vocês, estudantes. Porque mesmo em condições que não são as melhores, vocês estão produzindo. Parabéns a vocês. Mas professor, essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é melhorar as condições. Professor, seu tempo acabou. Passamos para 1 minuto, né? Para a professora Ana responder a tréplica. Gente, é muito interessante chegar aqui e dizer algumas coisas, quando em outros debates, em outros campi, foi dito que ter um campus em Igaraçu, em Abreu e Lima, era muito perto um do outro e isso não deveria acontecer. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, nós tivemos a coragem de fazer a expansão 3. Há margem para melhorar. Por exemplo, o Campus Cabo já está em construção. É um campus modelo em todo o território nacional. Esse mesmo padrão de qualidade será perseguido, será lutado para que todos nós tenhamos plena condição de produzir conhecimento. Entretanto, e aqui eu lembro a música de Gonzaguinha, a vida podia ser bem melhor. Sim, ela será. Mas isso não impede que eu diga, é bonita, é bonita, é bonita. O que está acontecendo aqui é fruto de coragem, é fruto de participação, de planejamento e de planejamento conversado, porque os cursos professora foram decididos em audiência pública. Reitero, para o bom prosseguimento do debate, solicito que possamos fazer silêncio, porque precisamos que todos, inclusive, né, na gravação que está sendo feita, haja uma boa audição dos candidatos que estão aqui apresentando. E aí seguimos agora para o segundo... Eu solicito um esclarecimento. Quando tem um sorteio, a pessoa que pergunta, deveria vir, primeiramente, o tema. E depois a pessoa saberá escolher a pessoa que vai responder em função deste tema. Então, a sugestão é, salvo engano nosso nos outros, não é isso? Salvo engano nosso, nos outros debates, primeiro vem o tema, depois o candidato escolhe a quem pergunta. Não é? Certo isso? Bem, eu vou consultar a comissão eleitoral, né? Pode ser dessa forma, né? Então, a gente sorteia primeiro o tema e depois a indicação. Né? Vamos lá. Dando prosseguimento à candidata que foi indicada para responder a primeira pergunta, ela segue agora, né, escolhendo quem vai... A pergunta é sobre pesquisa e inovação, o tema. A professora Anália Keila faz. Para que candidato? Vou perguntar para o professor José Mário. 1 minuto para a pergunta. Candidato, tendo em vista a extrema relevância da inovação tecnológica nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a partir da própria construção da identidade dos institutos, só informando que a identidade do Instituto Federal, ele parte do princípio que a nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada. Na nossa gestão à frente da Propesc, nós implantamos 340 bolsas este ano de iniciação científica, tecnológica e também acadêmica. Eu pergunto, então, para o candidato, qual é a sua política de pesquisa aplicada e inovação tecnológica, tendo em vista a transferência de tecnologia,
tendo em vista a construção de parcerias com a sociedade para o Instituto Federal de Pernambuco? Professor Zé Mário, você tem 2 minutos para responder. Né? Marcar o tempo. Candidata Anália, eu quero dizer que a minha vida toda foi militando no campo da tecnologia, como engenheiro civil, e certamente dentro do campo da engenharia civil. E, portanto, na área de pesquisa e até mesmo das carências de tecnologia que são necessárias para um melhor desenvolvimento tecnológico nessa área, é imensa. E, nesse aspecto, eu não tenho outro foco senão estimular e desenvolver essas pesquisas para quê? Nós venhamos a poder oferecer à sociedade e aos mercados de trabalho existentes profissionais qualificados com capacidade de criar tecnologias, pensando na redução de custos, na redução de energia, na economia de energia e, naturalmente, na manutenção do meio ambiente, melhorando ainda e mitigando ainda mais a qualidade do meio ambiente. Nessa área, professora, de tecnologia, eu estou com toda a minha vida inserida nela e, portanto, posso dizer e afirmar com autoridade a minha intenção, na minha gestão, de promover o melhor dos esforços para responder à altura aquilo que o IFPE não faz. E é extremamente carente nesse aspecto. Nós poderíamos estar liderando na região como o maior polo de tecnologia, principalmente para a construção civil. E isso não existe. E isso não existe. Portanto, eu posso garantir e me considero extremamente identificado com esse processo. E vou persegui-lo, porque na função institucional dos IFPE, ciência e tecnologia é fundamental. Desenvolver quadros capacitados para atender o mercado também. Então, só a pesquisa e a inovação tecnológica é que vai nos levar a esse campo e a essa soberania do ponto de vista de conhecimento tecnológico. Eu quero dizer que isso é missão fundamental. Professora Anália, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Na nossa gestão à frente da Propesc, nós consolidamos, elaboramos coletivamente a nossa política de inovação tecnológica e propriedade intelectual, hoje já vigente no Instituto Federal de Pernambuco. Nós também, de forma participativa e democrática, instituímos, através de um evento para o qual todos os pesquisadores foram convidados, a política de pesquisa, pós-graduação e inovação. Nós também instituímos os regulamentos de pós-graduação estrito e lato sensu. E a ideia que está lá posta na política, já aprovada pelo Consup, é de que tanto a pós-graduação como quaisquer outras instâncias de ensino, pesquisa e extensão no IFPE, elas funcionem de forma integrada, voltada para a aplicação do conhecimento em benefício da sociedade. Como é que isso acontece? Através de um processo chamado indissociabilidade. Para isso, serão feitas mais bolsas de pesquisa para o estudante, a bolsa de pesquisa ao pesquisador, que já está funcionando, e professora, no seu tempo forno acabou, para sair por favor. o pró-projeto. Peço que conclua. Professor Zé Mário, o senhor tem mais 1 minuto para a réplica. Bom, a explicação é sempre muito burocratizada, muito pormenorizada, muito operacional, o que é evidente, não expressa na candidata a capacidade de agir de modo estratégico. A professora Anália é uma excelente assessora, mas não pode ser uma boa reitora com esse pensamento de querer resolver tudo ao mesmo modo e ao mesmo tempo. Pensar estrategicamente nesse aspecto, professor, é uma missão. Dizer como vai ser e qual resolução e isso, aquilo, outro, isso é operacional, fica para os assessores e para as pró-reitorias competentes. Não é? Então, eu não tenho dúvida que, nesse aspecto, a senhora será uma boa assessora, não com a reitora de qualidade. Bem, seguimos agora. Professor Zé Mário, né, dando continuidade ao segundo bloco. Vamos sortear a pergunta. A pergunta é acerca de assuntos estudantis. O senhor pergunta para quem? Só para o professor Geraldo e o professor Marco Maciel, é isso? Isso, ou o professor Geraldo ou o professor Marco Maciel. O senhor pode perguntar. Assuntos estudantis. Estudantis. Qual é o professor? Professor Geraldo. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Diante do que nós observamos até no campo de Recife, né, especialmente, como é que o senhor pretende resolver a questão da alimentação com segurança, a opção de alimentação com segurança no campo de Recife,
não é? Uma vez que o que se oferece é apenas aquelas barraquinhas lá na avenida, não é? E alguns outros pontos de lanche e o restaurante nosso. Nós não temos, efetivamente, um restaurante que venha oferecer alimentação com segurança confirmada pela instituição para o corpo discente, os administrativos, naturalmente, e os professores que queiram também fazer uso. Professor, só um minuto. Eu peço para a plateia silêncio no decorrer do debate para que possamos entender com clareza o que está sendo colocado aqui na mesa debatedora. Ok, professor Geraldo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Professor Zé Mário, é com tristeza, muita tristeza, que eu vejo essa pergunta ser feita. Porque, pessoal, preste atenção aos alunos. Ele não vem aqui para comer, não. Principalmente uma porcaria de uma coisinha que está sendo dada como ração de 3ª categoria aos alunos do Instituto. Solicitamos Ele silêncio não à vem plateia. buscar disso. Alguns alunos, eu tenho certeza, eles talvez precisem de comer. Mas a maior vontade, a maior fome do aluno é conhecimento, é técnica mental, é capacidade política, é saber atuar dentro de uma sociedade, saber dialogar, saber enfrentar um prato. Está me fugindo agora a palavra. Está me fugindo agora. O chefe, tá certo? Então, politicamente, não se ensina isso. Então, está se dando ao aluno ração de animal. Ração de animal. Vou te dar uma comidinha. Aí entra aquela... E é deprimente na minha instituição, principalmente Campus Recife, aquela fila do aluno para sair com uma raçãozinha. Vergonhoso, pessoal. Agora, se tem esse problema aí, teria-se uma solução. Nós temos 3 campos agrícolas. Só o Campus Barreiro tem 400 hectares. Pessoal, eu moro numa granjinha e 1 hectare de terra produz comida para diabo. Então não tem relação de um campus com o outro, a reitoria não sabe o que é que o campo faz, o outro faz, não dialoga. Não dialoga, porque não produz nada. Só faz diálogo sem objetivo. Então, toda aquela ração que é comprada deveria ser produzida nos campos. Agora, para uma minoria, porque a maior fome de vocês, tenho certeza, é o conhecimento, é o saber fazer. E isso parece que é coisa de 3º plano, tá certo? Professor Geraldo, obrigado. Passamos a réplica do professor Zé Mário. Professor Geraldo, não terminou ainda não. Eu pergunto, o senhor não respondeu, que solução o senhor daria, principalmente no Campus Recife, solução imediata, e isso seria uma promessa para, no mínimo, ser resolvido em 6 meses, para resolver a questão da alimentação com segurança do corpo discente, dos administrativos e também do corpo docente. De novo, parece que existe... Só um minuto. Temos que parece que existe o Campus Recife, o Campus Barreiros, o Campus Vitória, o Campus Belo Jardim e outro campo que deveria estar aqui na Mata Norte. Quando se faz o Paio, Paulista, Abreu, Igaraçu e Olinda, como o professor Valbérico chama, processo canibal. Pessoal, dos 4, baixava 1. Estava 2 agrícolas aqui no norte para produzir. Eu invertia o processo do campus lá de Afogado da Engazeira. Lá teria que ser saneamento, não, irrigação. Aí tem comida farta. Então eu garanto a você que, se fizer isso, se houver diálogo sob o comando da reitoria, aí vai ter comida farta, comida segura, comida saudável. Eu sou do Partido Verde, pessoal. Eu estou no Partido Verde desde 86. Então eu sei onde é que aperta o calo, tá certo? Portanto, o problema é, a instituição tem na reitoria simplesmente, lembra muito meu sobrinho, pequenininho com a cabeça desse tamanho. Professor, seu tempo certo? Muito grande. Muito obrigado. Ela tem que agir mais antes de estar produzindo problema. Professor Geraldo, né, o senhor fez a pergunta, agora o senhor pode... O senhor respondeu, agora o seu tema. Peço encarecidamente mais uma vez, né, e vamos ter que, se for necessário, paralisar o debate para que a gente possa ouvir o que os candidatos estão apresentando de forma clara. Professor Geraldo, o tema é ensino, né? O senhor vai, evidentemente, fazer a pergunta para... Que professor? Marco Maciel. Ok. Então, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Marco Maciel,
O senhor já foi diretor de campus, sabe que a função básica da reitoria é dar o norte e cobrar a ação de que foi programada lá no Instituto como um todo. Nós somos, né, temos isso em comum, somos do campus Recife. Por favor, me cite de memória, superficialmente até, quais foram as últimas reuniões pedagógicas e de que se tratou nos últimos 3 anos da gestão de um concorrente nosso. E, se não houver, se houve cobrança da reitoria quanto a isso. Porque se houve falha do diretor do Campus Recife, tem que ter cobrança da reitoria. Certo? Então, a pergunta, repetindo, é: quais foram os últimos 3 encontros pedagógicos e de que se tratou no Campus Recife? E, se não havendo, se houve interferência da reitoria, do qual é o seu papel? Professor Marcos, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bem, professor, essa pergunta para mim fica um pouco difícil de responder, porque normalmente os encontros pedagógicos, que eles são determinados, nós não temos muitas informações sobre o que nós deveríamos fazer durante o campo. Tá? Nessa segunda pergunta, que a nossa pró-reitoria, nesse caso de ensino, que deveria nos dar orientação, que nos deveria dar um norte, que é isso que deve fazer a reitoria, isso, na realidade, não acontece. Tá certo? Quando eu falei agora, a princípio, né, que nós tínhamos uma pró-reitoria que funcionava muito bem, e temos as outras que não funcionam. Tá bom? Então, estão desvinculadas. E aos diretores aqui presentes, eu pergunto, né, quantas vezes a pró-reitoria de ensino veio até os campos para dar uma orientação para que nós tivéssemos um norte do que deveríamos trabalhar com os nossos alunos. Sim, recebemos muito o quê? Muitas normas, tem que fazer isso, isso, aquilo, e ninguém sai para nos dizer como nos apoiar. E eu tive esse problema sério no campus Afogados da Ingazeira. E como tive, onde nós tivemos que fazer a força e eu tive que assumir, ainda tive esse problema, porque não tínhamos a orientação necessária para fazer com que o curso de Água, Indústria e Saneamento funcionasse. E lembrando muito bem, os cursos, na hora que você precisa uma informação, na hora que você precisa de um apoio, no que se diz respeito aos professores, aos nossos docentes, te vira. Foi o que aconteceu. Tá? E aconteceu comigo. E tivemos que montar o professor itinerante para poder cobrir o curso, de eletroeletrônica. Professor Geraldo, o senhor tem 1 minuto para réplica. Eu peço à Assembleia que, né, mantenha o silêncio para a gente ouvir claramente a réplica do professor Geraldo. Nosso material aqui, eu coloco uma carta à comunidade que, na parte final, eu coloco que não tenho ligação nenhuma com os 2 grupos, que passaram os últimos 5 anos se degladiando. Em vez de se preocupar com cobranças, com metas, era tijolada para cá, bomba para lá. Horrível. Foi deprimente. Daí a razão da minha candidatura. Daí a razão de não estar aderindo a ninguém. Por quê? Porque eu quero pensar pessoas dos grupos distintos, independente de eles estarem ou não fazendo claque ou contribuindo com minha campanha. Eu quero independência. Eu quero sentar com pessoas que tenham capacidade para tal, para dizer onde é a meta a ser chegada. O objetivo é aquele ali, e vai cobrar. Então, o que houve, infelizmente, dos 2 grupos, um de 12 anos de comando e outro de 5, foi tijolada para cá e tijolada para lá. Quem quiser, eu explico a vocês direitinho, eu vivi tudo isso. Infelizmente, aí deu no que deu. Professor Geraldo, nós agradecemos. Seguimos para a tréplica. Professor Marcos, o senhor tem 1 minuto. Bem, professor, no que o senhor falou, agora nós precisamos mesmo de uma orientação no que se diz respeito ao ensino. Não é? Então, eu digo para vocês que farei essa orientação através da pró-reitoria. Então, a partir do momento em que você tenha algum componente que não dá suporte para os nossos docentes, automaticamente, para que eles possam trabalhar melhor com os nossos discentes, então,
Isso aí não vai acontecer. E hoje eu volto a perguntar para vocês, diretores que estão aqui presentes, ou quem faz a parte de ensino, se vocês têm todo esse apoio hoje para fazer o desenvolvimento dentro da instituição que vocês estão. Tem não, professora? Ok. Professor Marcos, agradecemos a participação. Passamos agora, né, consequentemente, o senhor faz a pergunta ao primeiro, né, sua pergunta ao primeiro candidato sorteado, professor Valbérico, e o tema é gestão de pessoas. Tema sorteado, gestão de pessoas. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Professor Valbérico. Professor Valbérico, no seu slogan, nós temos lá, o senhor afirma que terá capacidade para unir e fazer mesmo. Então, aí, por sinal, um tema muito bom. Agora, como explica o campus Recife sem política de valorização, quer dizer, nenhuma dentro do que nós temos lá? Porque, a partir do momento em que eu passo a afirmar isso, eu tenho que ter o poder de unir. E eu não vejo essa união dentro do campus, que eu muito gosto, eu comecei, quer dizer, foi o segundo campus lá. A questão Só 1 minuto, professor, para a gente recompor o tempo. Por favor, professor Valbérico, pode responder. A questão da união, que você não consegue perceber, eu vejo. Então, diferentemente de você, eu vejo essa união. Hoje eu não estou só. Eu tenho uma gestão que não houve muitas modificações. Quem conhece o campus sabe disso. Pergunte a qualquer um que está aqui em Campos Novos. Eu tenho vários servidores aqui que estão de campos, que estão na Expansão 3, que foram do campus Recife. Não vou citar nome para que não iniba ninguém. Pergunte, vocês que são de Campos Novos, da terceira expansão, perguntem ao colega que veio de Recife, que está em Recife, ou que veio, né, porque já está aqui. Então, a primeira coisa é essa. Com relação à pergunta que foi gestão de pessoas, eu gostaria de corrigir algumas coisas que foram ditas aqui. Então, para que a gente tenha, a minha agenda positiva, ela valoriza o servidor, porque ela visa o bem-estar do servidor para servir bem no público. Quando foi falado aqui que era uma lei que regia o regime de 6 horas, não é lei, é um decreto, é 1590. Então, as pessoas às vezes falam sem saber. E hoje, no campus, nós temos 70% dos setores, não é mentira nem falácia, 70% dos setores do campus funcionam com 6 horas. O procurador estava aqui até agora pouco, e ele está ali, Henrique Varejão, e ele avaliou todo o processo que a gente encaminhou para ele. Não houve nenhuma ilegalidade de nossa parte. Não estou falando de falácia, não, gente. Eu não estou aqui conversando com professores, não estou aqui conversando com alunos, mentindo, não. Eu tenho responsabilidade, tenho 19 anos de casa, eu tenho família, eu tenho filhos que foram alunos do campus. Isso aqui é importante. Hoje já são engenheiros, um já é engenheiro, já está fazendo mestrado. Então, a minha responsabilidade e a minha lisura, ela é clara. Professor, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Professor Marcos, só 1 segundo para a gente... Isso. Professor, veja, quando o senhor me fala que procurar quer dizer, alguns presentes aqui, veja que na implantação da flexibilização das 30 horas, como o senhor praticamente terminou de falar sobre isso, essa prerrogativa não atingiram a todos, onde existem determinados setores onde ele foi, quer dizer, aplicado, mas ele não é estendido a todos os servidores. E outro detalhe, quer dizer, que nós temos, é que nós temos lá o bloco, né, o bloco F, onde, independente de qualquer coisa, para esse bloco, ele foi estendido, foi. E um detalhe, em cima disso aí, é que existem determinados cursos onde eu não tenho a continuação das 12 horas, como se diz. Professor Valbérico, o senhor tem 1 minuto para a réplica. A gente só foi e aplicou até onde a lei permite, na verdade, o decreto. Então, a gente não fugiu disso, a gente não pode fugir à ilegalidade, estar na ilegalidade. O gestor, ele sabe que responde os 4 anos que estão presentes lá e mais 5 depois. Então, todos aqueles que querem ser gestor podem ter certeza. O nosso nome está lá no TCU e vamos responder por isso. E eu não tenho medo do que eu fiz,
mas não seria irresponsável de, inclusive, ferir a normativa, o que está posto. Então, nós fizemos uma comissão, fizemos com muita transparência, levamos até para o auditório para discutir com os servidores. Mesmo a despeito do interesse de todos terem, a gente chegou a um ponto comum, que poderíamos atender aqueles setores. Essa é a nossa questão. Nós fazemos, e tem outra coisa, a despeito de outras coisas que existem também. Existe para a qualidade do servidor também uma hidroginástica lá, existe a possibilidade de treinamentos, então isso tudo faz com que o servidor se sinta contemplado. Obrigado. Né, com essa última rodada de perguntas, a gente, né, fazemos um intervalo, certo? Mais 5 minutos e voltamos para o terceiro bloco, com de candidato, pergunta a candidato, com tema livre. Tomar assento em seus lugares. Né? Vamos, em alguns instantes, mais 1 minuto? Vamos nos organizar, tomar nossos lugares, né? Para início do terceiro bloco desse 9º debate. Bem, vamos lá, gente. Agradecendo a participação de todos e principalmente, né, deixando aqui registrado que todo esse debate ele está sendo gravado, né, em áudio e vídeo e será disponibilizado pela assessoria de comunicação do IFPE no seu site institucional. No segundo bloco, né, o candidato Valbério Cardoso solicitou, né, 1 minuto de resposta, né, direito de resposta, em função de ter sido citado, e a comissão de consulta, após análise, né, deferiu o direito. Então, professor Valbério, o senhor tem 1 minuto, né, para suas considerações em direito de resposta. Só 1 minuto. Pronto. É só para dizer o seguinte, eu não sou contra a expansão e nem usei do termo canibalismo. Eu disse se ele é feita com responsabilidade, quem usou foi o candidato e não eu. E também não uso o termo pejorativo, como ele usou aqui, paio. Temos que respeitar cada campus individualmente. E aí eu aproveito só para fazer essa consideração, era só esse direito de resposta, objetivamente, no que foi tocado o meu nome. Bem, após, né, as considerações do professor Valbério, damos início ao terceiro bloco, onde candidato pergunta a candidato, tema livre. Né? Nesse bloco será sorteado, na vista de todos vocês, né, quem fará dos candidatos a primeira pergunta. Né? O candidato que for sorteado nesse primeiro momento, né, ele indicará o outro que vai responder essa pergunta e seguimos na dinâmica do bloco anterior. Vale ressaltar 2 aspectos aqui. O primeiro é que eu peço, mais uma vez, que a plateia, né, possa permanecer em silêncio, a ponto de que todos possam, né, quem está na primeira fileira, quem está na última e quem vai assistir depois, né, o vídeo, possa compreender perfeitamente as colocações. A outra é que solicitamos aos candidatos que as perguntas sejam, né, sejam primadas pela cordialidade e respeito referente aos candidatos e que sejam visadas as questões institucionais conforme a normativa desse debate. Então, vamos começar sorteando aqui na caixa o primeiro candidato para esse terceiro bloco de tema livre. Valbério Cardoso, né, inicia o bloco. Professor Valbério, por favor, nós solicitamos quem vai responder a pergunta. Então, a pergunta do professor Valbério vai para o professor Geraldo. O senhor tem 1 minuto para a pergunta de tema livre desse terceiro bloco. Candidato, a educação tem que estar focada nas necessidades dos servidores, mas, acima de tudo, nas necessidades do estudante. Qual a sua proposta para gerenciamento dos recursos da assistência estudantil? Só um segundo, para a gente recompor o tempo. Professor Geraldo, o senhor tem 2 minutos para a resposta.
Professor, salvo engano meu, foi no campus Barreiros que o senhor cita, ou foi o campus Ipuju que o senhor cita o termo canibalismo. Canibalismo dizer, uma instituição, um campus está prejudicando o outro na concepção de ter mais oferta de vagas do que alunos dentro daquela região. O senhor cita, não estou mentindo, basta procurar nas gravações que tem aí. E o termo paio, pessoal, é simplesmente uma maneira de simplificação, de, em vez de falar Paulista, Abreu, Igaraçu, Olinda. Paio são esses 4 campos que não deveria existir, segundo a minha ideia. Bastava um campo aqui, entre Olinda e Paulista. Só está no silêncio. Um voltado para a área de automóveis, né, a parte moto mecânica, lá em Goiânia, e entraram 2 aqui na área de agrícolas. Então, a questão é essa. O senhor citou, está lá, por favor, não queiram tirar vantagem em cima disso, não. A questão do gerenciamento é bastante simplório. Eu vou fazer tudo menos que o senhor está fazendo, dando ração de animal aos alunos. Simplesmente isso. Isso eu não farei sob hipótese nenhuma. Eu, por exemplo, deixarei essa pequena verba que, se houver, e se houver, não precisa ter muito dinheiro para fazer uma boa gestão, quem sabe fazer de um limão várias limonadas. Eu instituiria um debate sobre um livro recentemente lançado em determinada área. Se falou tudo aqui nesses debates, menos de livro, pessoal. Não se falou de linha pedagógica. O único candidato que propõe linha pedagógica para a instituição somos nós. Uma instituição sem linha pedagógica, e o senhor sabe que o campus não tem linha pedagógica, tá certo? Então, vamos tentar fazer o muito com pouco. Qualquer verba que chegar, eu resolverei o problema. Ok, professor. Peço à plateia, né? Peço silêncio à plateia, né, para que o candidato possa realizar a réplica. Professor Valbérico, o senhor tem, por favor, gente, a gente vai ter que interromper o debate, porque vai ficar difícil de entender as colocações dos candidatos. Então, professor Valbérico, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Assistência estudantil não respondeu. Essa foi a pergunta. E eu estou me sentindo ofendido com o senhor dizendo que a gente está dando ração aos alunos. Eu quero lhe desafiar aqui, que o senhor, quando chegar no próximo debate, dia 30, diga isso para o movimento estudantil, para os alunos que recebem isso, lá no campus, pela manhã, no dia 30, e à noite. Por favor, o senhor cumpra com isso. Eu estou lhe desafiando aqui, está sendo gravado, para o senhor dizer isso para o movimento estudantil. Eu vou passar isso, inclusive, para o movimento estudantil. Então, essa é a questão. Com relação à resposta, ou os encaminhamentos, hoje há uma discussão muito grande com relação à verba que vem do Penais. O serviço social, todos aqueles que fazem serviço social, têm tentado dissociar, usar a verba para assistência social e não para usar para PIBIC, PIBEX, etc. Então, isso está sendo discutido nacionalmente, o senhor não sabe disso. Então, é importante saber dessas coisas para que a gente possa ouvir quem trabalha diretamente com isso para poder implantar aquilo que preconiza o decreto. Por favor. Recompomos o tempo. Professor Geraldo, só tem 1 minuto para... Por favor, plateia, peço silêncio. Né? Então, a gente não... Por favor, professor, 1 minuto. Mantenho o que eu falei há pouco. Vou colocar isso lá no auditório e desafio se o senhor prossegue com essa ração de animal na gestão, caso o senhor ganhe a reitoria. Faça o seguinte, coloque esta ração num restaurante tipo aquele que nós comemos hoje, e eu garanto a vocês que ninguém vai olhar. Põe aí na latinha que eu vou levar para o meu cachorro. É ração de animal. É ração de animal. Quando a gente tem 3 campos agrícolas, que poderia dar uma comida de primeiríssima qualidade, pessoal. Aí é ração mesmo de animal. Tá certo? Eu vou levantar esse desafio ao senhor. O senhor vai fazer isso, vai manter essa ração de animal, caso ganhe a reitoria. É esse que eu vou colocar lá. Não tenho medo não, professor. O senhor já me conhece. Por favor, acabamos. Peço à plateia que, né, possamos recompor, seguir a segunda rodada. Professor Geraldo, o senhor, por favor, indica o candidato que irá responder a sua pergunta. Professora Anália, a senhora se orgulha de pertencer a um grupo... Só um momento, professor, deixa eu recompor o tempo aí, né? Desculpe. Ok, podemos. Sim, pode. Você tem 1 minuto para a pergunta. Professora Anália, sem lei, professora. Assim, ó, na teta, assim. Professora Anália,
A senhora se orgulha de pertencer a um grupo que está há 12 anos no poder, certo? Se orgulha, então, dos seguintes questionamentos que eu vou fazer à senhora quanto à gestão específica aos professores. O prejuízo que os professores tiveram. RSC, progressão, insalubridade, titulação e titularidade. Tudo atrasado. Tem um colega nosso que vai vender um terreninho que ele comprou, estava montando a casa, e ele pediu para morar no sindicato. Ele deveria estar recebendo agora 60 mil e foi prejudicado pela péssima gestão do pró-reitor institucional. Portanto, professora, a senhora se orgulha deste prejuízo causado aos professores, falando só dos professores, pela gestão que a senhora tanto se orgulha em pertencer? Ok, professor. Só um momento. Professora Anália, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Quando a gente fala nesses temas, quando a gente trata do nosso docente e do que é que a gente vai fazer para ele, também do nosso técnico administrativo, o que é que está em jogo? Está em jogo a qualidade, uma educação de qualidade para os nossos queridos alunos. Por exemplo, lá em Paulista nós temos o nosso querido aluno, nosso querido estudante Neil Wesley, que aí, firme e forte, está todo dia indo para lá, assistindo suas aulas, estudando e, com certeza, se profissionalizando. Então, quero prestar uma homenagem aos alunos e quero tratar dessa questão na perspectiva da qualidade da educação que a gente tem. A RSC está posta, ela está funcionando. O que é que nós queremos fazer? É discutir com a comunidade a RSC do técnico administrativo. É isso que precisa ser discutida. E é isso que nós vamos discutir amplamente para levar propostas para Brasília, para que a gente possa lutar junto com o nosso técnico administrativo pela RSC. Quanto à insalubridade, nós vamos rever, professor. Está o meu compromisso aqui para rever as questões da insalubridade. Nós vamos rever isso, nós vamos reestudar, nós vamos promover novos estudos para que a insalubridade ela possa ser amplamente aplicada nos casos em que ela realmente se aplica. Então, a gente se compromete a rever a questão da insalubridade. Eram alguns outros itens, a titulação está em andamento, a CPPD está preparando isso, vai indo. Mas, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, todas essas questões, tanto do bem-estar, tanto da qualidade do serviço, quanto da satisfação do trabalho, tanto dos docentes como técnicos administrativos, eles serão tratados de forma colegiada, de forma democrática. Eu presidi o Fórum de Normatização do Trabalho Docente. Neste fórum, nós discutimos, junto com os professores, amplamente, como é que o professor organiza o seu trabalho na instituição. Professora Anália, conclua. Obrigado. Passamos à réplica para o professor Geraldo. O senhor tem 1 minuto, professor. Professora, a senhora equivale ao outro candidato. Está querendo tirar proveito da situação. O RSC é discutido entre o sindicato e o MEC e o MPOG. A reitoria não tem interferência nenhuma. Jogada simplesmente para ganhar voto. Simplesmente isso. Então, discute-se isso, senta-se à mesa. O MPOG, o MEC e o sindicato. Eu estive lá há 2 semanas atrás, professora. Tá certo? Portanto, a senhora não vai mudar nada, porque o grupo que a senhora vai comandar vai ser imposto à senhora. Será o mesmo grupo que está no momento que está há 10 anos. Não vai mudar nada. Vai mudar nada. Recompomos o tempo. Professora Amália, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Eu quero dizer para vocês, esclarecendo, que já há uma ação conjunta de todos os reitores do Brasil. Já foi enviado, inclusive, o ofício do Instituto Federal de Pernambuco para o CONIF e do CONIF para o MEC, solicitando abertura e continuidade da discussão da RSC para o técnico administrativo. Isso está posto, essa luta está posta. Os institutos federais, especialmente o IFPE, já está lutando pela RSC do técnico administrativo. Entretanto, há outras questões que precisam ser colocadas.
Essas são questões nacionais, vão demorar mais, mas na perspectiva da qualidade do trabalho, na perspectiva da satisfação no trabalho, nós podemos falar de alguns programas que serão implantados na nossa gestão. Por exemplo, a ampliação do programa de qualidade de vida no trabalho, com várias outras ações, tanto para docentes como técnicos administrativos, que vão possibilitar mais saúde, mais Professora Anália, leveza por e favor. mais felicidade. Conclua. Ok. Passamos para a terceira rodada. A professora Anália foi perguntada, agora ela pergunta. Né? Por favor, só pode indicar o candidato. Para quem eu posso perguntar ainda? Para o professor Zé Mário, para o professor Marcos e para o professor Valbérico. Ele não pode porque ele foi o primeiro a perguntar. Ok. Professor Zé Mário, há um movimento nacional já bem consolidado, e é muito bom, meu querido estudante do ensino técnico, que você fique bem consciente disso, eleição também é uma atividade educativa. Há um movimento nacional para avaliação dos cursos técnicos, então, seu curso será avaliado de acordo com critérios. Professor Zé Mário, como é que o senhor pretende conduzir as ações que qualifiquem o processo de avaliação dos cursos técnicos no Instituto Federal de Pernambuco? Professor, só um segundo para a gente recompor o tempo. Professor Zé Mário, você tem 12 minutos para a resposta. De forma totalmente diferente dos procedimentos que vêm sendo adotados na atual gestão. Até porque, na atual gestão, a avaliação do IFPE está no limite mínimo, sem o qual ele jamais poderá criar novos cursos. Avaliado em nota 2, não pode mais ser avaliado com essa nota. Portanto, isso é a prova cabal do que a gestão atual não está procedendo da forma correta para fazer a elevação do nível dos cursos. E, nesse aspecto, eu quero dizer que faremos de forma totalmente contrária ao que vem sendo feito. Nós não podemos permanecer nessa letargia onde a instituição fica apenas fazendo de conta que administra e os resultados estão todos aí e são totalmente reais, visíveis. Estão aí publicados nas planilhas de controle do INEP e do MEC. Portanto, professora, nesse aspecto, a gestão que a senhora defende é candidata, eu vou fazer exatamente o contrário, para que o IFPE não corra o risco de tornar-se uma instituição reprovada nesse item. Só para a gente recompor o tempo, professor Anália só tem 1 minuto para a réplica. Pois não. Ora dizem que a Anália é uma candidata de princípios e teórica, deveria ser prática, e a mesma pessoa hoje disse que a Anália é muito operacional, deveria ir mais para os princípios. Então, eu fiquei confusa sobre a opinião que tem sobre mim, mas não é sobre isso que eu venho discutir aqui. Veja bem, a primeira coisa é que o IFPE não é nota 2 no MEC. O MEC já reconheceu que errou na sua avaliação, zerou a avaliação e está em processo de reiniciar. Nós temos que esclarecer que reproduzir informações que não são corretas não fazem bem ao processo democrático, não fazem bem ao processo educativo, e o gestor tem que estar bem informado. Ora, nós temos hoje no Instituto Federal 9 cursos, que são 4 ou 5. Numa escala que vai até 5, nós estamos muito bem avaliados. Nós temos boas licenciaturas, nós temos bons bacharelados e nós temos bons tecnólogos. Entretanto, nós temos que nos preocupar com você, Anália, aluno do curso técnico, porque os cursos técnicos vão ser avaliados e temos que estar preparados para que você seja muito bem avaliado. Por favor. Solicitamos aos candidatos que prezem o respeito ao tempo, né, para que não haja prejuízo na fala dos demais. Então, professor Zé Mário, 1 minuto de tréplica. Professora Anália, na verdade, o IFPE tem muita sorte, porque vai ser reavaliado. Tomara que não seja para menos. Que eles tenham errado, não é? E não seja para menos. Mas, nesse aspecto, eu quero dizer que nós deveríamos estar liderando o ranking, pelo menos, do Nordeste. E sabe-se que isso, quem detém é a Paraíba. Com todo o respeito que nós temos pelo Estado da Paraíba e todas as instituições as instituições de educação que fazem parte daquele Estado. E vem liderando sempre o ranking da instituição do Nordeste. Pernambuco, do ponto de vista econômico e político, é mais desenvolvido do que o Estado da Paraíba. Isso é histórico. Pernambuco é o líder do Nordeste. E, no entanto, o IFPE talvez seja classificado como o pior do Nordeste.
O pior do Nordeste. Eu quero saber se na avaliação a gente passa o IFB da Paraíba. Ok. Né? Obrigado, professor. Professor Zé Mário, o senhor agora escolhe quem. Né? Só pode ser o professor Marcos. Né? Então, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Só tenho... Professor Marcos. Faço com muito prazer. Professor Marcos. Professor Marcos Maciel, nós sabemos da sua experiência à frente do campus Afogado da Ingazeira. E lá, com o pioneirismo, conseguiu implantar cursos de nível superior. A pergunta que eu lhe faço é: qual foi o apoio que Vossa Senhoria teve em seguida da reitoria do IFPE para continuar o seu trabalho? E qual foi a razão pelo qual o senhor desligou-se do campus Afogado da Ingazeira com a experiência exitosa, conforme todos nós constatamos? Ok. Professor Marcos, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Só um instante. Eu preciso corrigir a não implantação do curso superior. Tá? Nós tivemos, sim, um curso de pós-graduação, de especialização sobre o semiárido. Né? Mas só quero fazer essa correção. Mas, com relação ao semiárido, esse curso de especialização que nós tivemos, nós conseguimos também fazer, dentro da experiência lá, a implantação dos cursos de saneamento, o curso de agroindústria e o curso de eletroeletrônica, onde o curso de eletroeletrônica foi quando nós começamos a ter o professor itinerante. Motivo: o primeiro concurso não passou professor, o segundo passou um professor para lecionar, e aí o curso tinha que funcionar. E eu escutei ainda de alguém dizer que deveria fechar porque queria fazer. Então, nós tratamos disso, onde o Campo Pesqueira, o Campus Recife, o Campus Garanhuns, o Campus Caruaru forneceram esses... e o Campo da Paraíba, né? Eles forneceram esses professores e nós conseguimos terminar o curso de eletroeletrônica e, diga-se de passagem, um curso de referência, onde os laboratórios montados passou a ser referência para todo o instituto. Me sinto orgulhoso, quer dizer, em cima disso, lembrando que a extensão lá funcionava através da agroindústria, muito bem, obrigado. E até hoje está lá. Ontem nós conseguimos fazer uma série de pesquisa, onde a própria Embrapa já estava para fecharmos o nosso acordo, mas com a minha vinda e a não continuidade, aí nós tivemos esse problema. O motivo de sair de Afogados da Ingazeira foi por um motivo pessoal. Aí eu solicitei, até porque eu acho Professor, que 4 anos é o suficiente para se fazer qualquer gestão. Ok. Obrigado, professor. Professor Zé Mário, você tem 1 minuto para a réplica. Professor Marco Maciel, se nos seus 4 anos de experiência conseguiu realmente implantar tanta coisa, no mínimo, o senhor poderia ter vindo para cá para ser um pró-reitor de expansão. E por que o senhor voltou a dar aula e não mais fez parte desse quadro de servidores da atual gestão da reitoria? Uma coisa que eu me orgulho muito Só um momento, professor. Calma aí, para a gente não confundir a plateia. O que recompõe o tempo, isso. Obrigado. Pode começar. Uma coisa que eu me orgulho muito é de fazer e fazer com que as coisas aconteçam. Outro orgulho, unir. Isso eu sempre fiz, onde cheguei. Desde a coordenação de Química até o campus Abreu e Lima. E acontece uma coisa, sempre que se tinha determinados problemas que não dava para resolver, eu estava presente e conseguia fazer. Inclusive, os nossos diretores aqui presentes sabem que uma boa parte, alguns problemas que tinham, então eu estaria presente, não vou citar nome, porque eu não competiria. Então, eu acho que, a partir do momento em que a gestão tenha essa possibilidade de encontrar alguém para substituir, ela tem toda a satisfação. Agora, o que não pode é prejudicar a comunidade, como foi prejudicada a Abreu e Lima. Agradecemos, professor. Terminamos essa rodada. Seguimos para a última rodada de perguntas, né, de candidato a candidato tema livre. Professor Marcos Maciel, sua pergunta,
né, o professor Valbérico, que foi o primeiro professor sorteado nesse debate. Então, você tem 1 minuto para perguntar. Professor Valbérico, veja, na gestão atual, não há descentralização de verba para executar projetos necessários à realidade de cada campus. Tá? Isso é notório e todos sabem disso. Me fale desse tipo de gerenciamento, caso o senhor chegue. Professor Valbérico, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Nós temos na nossa agenda positiva o compromisso. Não é promessa, não. É diferente. Compromisso. Quando nós colocamos aqui e publicamos tudo que tem aqui, não é promessa, é compromisso. Que os campi terão autonomia de decisões dentro dos campos e autonomia financeira. Nós já estamos há 3 anos sem saber o orçamento para gerenciar um campus. Isso vale para todas as expansões. 2, aquela que é originária, poderíamos chamar de 1, ou a expansão 3. Pelo menos isso não tem chegado a este diretor aqui, que estou há 4 anos na gestão. Se a gente olhar outros institutos, nós vemos que é publicizado todo o orçamento para o campus. Pode olhar através do PDI, você entra no IFAL, você entra no IFSC Santa Catarina, você entra em qualquer um outro, existe já uma definição no ano anterior de quanto o gestor vai trabalhar. Isso é natural, é importante, é bom, porque as pessoas que vão gerenciar e aqueles que vão ser gerenciados, que vão receber o benefício, que são vocês alunos, o gestor precisa ter convicção do dinheiro que tem para poder canalizar corretamente. Então, na minha proposta, na minha agenda positiva, nós vamos descentralizar os recursos, fazendo isso como é preconizado pelo MEC. A matriz CONIF sendo clara, que é baseada no número de alunos, e aí, então, disponibilizar os recursos para o gestor poder fazer. Ok, né? Passamos a 1 minuto para a réplica. Professor Marcos. Professor Valbérico, eu sei que tivemos, né, esse tipo da não descentralização, mas o simples fato de ter verbas e não utilizar, porque o campus Afogados, quer dizer, na época, teria que receber 1.700.000 e nós só chegamos a receber 840. E, assim mesmo, conseguimos fazer a implantação do melhor laboratório de eletroeletrônica, do melhor laboratório de saneamento e do melhor laboratório de agroindústria. Lembrando-se de um detalhe, todos eles são referência, a tal ponto que os campos que queriam desenvolver, queriam saber como é que as coisas tinham sido feitas. De fato, a partir do momento em que você não tenha toda a verba, tudo bem, mas eu acho que nós temos que trabalhar com que nos seja entregue. Isso é para que serve o gestor. Então, espero, uma vez conseguindo, que seja repassado. Obrigado, professor. Por favor, conclua. Professor Valberto, você tem 1 minuto para a réplica. Não dá para entender a satisfação de um gestor que não recebe o dinheiro que lhe é cabido. Você disse que era 1.700.000 e conseguiu fazer com 700, 800. O senhor teve ajuda, por exemplo, do campus Recife. Foram técnicos para lá, fizeram projetos juntos. Eu me orgulho, não só o senhor, todos os campos da expansão 2 e 3, sempre que a gente pôde estender a mão. Eu acho que o IFPS faz assim. Eu vejo aqui e vejo vários diretores de Campos Novos, que são do Campus Recife. Que bom. Nós não trabalhamos só pensando no umbigo da gente. Nós trabalhamos pensando em IFPE, e já faz tempo isso que eu trabalho isso. Desde quando ainda era da unidade ou NED Pesqueira. Então, esse é meu pensamento. Acho que tem que descentralizar. Não concordo que haja uma centralização, que fique bem claro. Autonomia plena e irrestrita para todos os campos. Ok, agradecemos. Com essa 5ª e última rodada de perguntas, nós encerramos o 3º e penúltimo bloco, seguimos com o intervalo de 5 minutos e voltamos no 4º bloco para as considerações finais dos candidatos. Obrigado. Do IFPE, farão suas considerações finais
Lembrando que os candidatos terão 3 minutos para suas considerações finais e ainda informamos que a sequência, a ordem de apresentação dos candidatos nas suas considerações finais foi previamente sorteada junto com eles, né, em momentos que antecederam esse debate. Okay? Então, nós começamos com o professor Marcos Maciel. O senhor tem 3 minutos para realizar as suas considerações finais, né, nesse nono debate. Bem, nós estamos chegando ao penúltimo, né, vamos assim dizer, penúltimo debate. Lembrando que segunda-feira teremos em Recife, são 2 debates. E dos debates que eu participei, eu quero externar. Mas, antes disso, agradecer ao mediador, né, parabéns pela condução. Agradecer à comissão, né, toda presente aqui, e a vocês que tiveram nos deram esse orgulho, né, e nos deram também a satisfação de fazer com que nós viéssemos apresentar nossas propostas. Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes. E eu costumo dizer, né, no que eu participei, o seguinte: nós estamos com as gestões aí sendo realizadas. A primeira, nós temos o seguinte, que as pró-reitorias estão funcionando a contento para todos os campi, o que não é verdade. Se necessitarmos de alguma orientação no que se diz respeito à gestão de pessoa, nós estamos bem sendo orientados. Então, quem é dos campos fazem isso. Se as verbas que devem chegar não são repassadas como deveriam, porque elas passam a ser uma parte de barganha. Está aqui. Aí, se vocês acham que está correto e que vocês estão se saindo muito bem, que os nossos estudantes estão tendo, quer dizer, tudo aquilo que nós necessitamos. Se vocês têm tudo isso que está dando certo, aí eu pergunto, vai votar, procurar para quê? Agora, se acham que esse processo não está correto e que temos que melhorar, vocês vão ter a oportunidade de mudar. Temos 12 anos? Temos. E aí? Fizemos alguma coisa a mais? Fizemos algo mais? Não. Nós não fizemos o quê? Quer dizer, o necessário. Estamos satisfeitos com o que nós estamos tendo aí? Se está satisfeito, não precisa esquentar a cabeça não, gente. Vai lá, já marca e já sabe quem deve ficar. Agora, se vocês não têm essa certeza, né, e que vocês acham que deve fazer uma mudança, eu estou aqui me propondo como o próximo gestor. Lembrando que unir eu sei fazer muito bem. Gerenciar também. Já provei isso em todos. E dos nossos candidatos, posso afirmar que, a nível de gestão, de unificação e de tudo que nós tínhamos que fazer em prol de uma comunidade, eu fiz. Então, eu não tenho que provar, só ser gestor. Professor Obrigado. Marcos, por favor. Né? Agradecemos sua participação. Professor Zé Mário, né? Foi sorteado em segundo. Microfone sem fio. Só um minuto. O senhor tem 3 minutos, professor, para suas considerações finais. Muito bem, chegamos ao final de mais uma maratona de campanha. Né? E que maratona é essa? A maratona que nos impõe, com muito sacrifício, uma maratona de menos de um mês para se fazer uma campanha eleitoral, e aí os senhores eleitores escolherem o destino da instituição por mais 4 anos. Eu quero aqui afirmar que esse cronograma e o processo eleitoral foi feito de modo casuístico e de caso pensado. Primeiro, não permitir politização de debate.
Segundo, não permitir participação, porque ficou restrito a apenas esses debates que nós fazemos com vocês. Não temos um contato direto com os eleitores em palestra para a gente se apresentar melhor, mostrar as nossas ideias e conversar, dialogar de forma concreta com os eleitores. Enfim, é algo feito exatamente para apenas beneficiar os candidatos que têm máquina na mão e podem se locomover muito bem no sentido da campanha eleitoral. Nós, candidatos deserdados, somos aqui 3, deserdados de poder, mas que temos ideias e que temos experiência comprovada no mundo lá fora também. E, nesse sentido, nos oferecemos aqui como alternativa concreta de mudança, sem vícios, sem nenhum tipo de propaganda nem maquiagem para dizer que é bom. Nesse aspecto, me coloco aqui à disposição de vocês, já oferecemos aqui as nossas ideias e temos a certeza absoluta de que a mudança real não vai estar nos 2 postulantes oficiais. A mudança real vai estar naqueles que nunca estiveram com o poder na mão para comprovar fracasso. Pelo contrário, eu já estive em diversas instituições e mantive sempre a minha linha de conduta, dirigindo órgãos com democracia, com transparência, com participação e sempre com equipe. Nunca decidi nada sozinho, nunca decidi nada com tacão na mão, pelo contrário, excesso de democracia nas minhas gestões, onde eu pude exercê-la nos órgãos fora da instituição. Aí eu quero dizer, minha gente, que mais uma vez tenho orgulho de estar presente aqui apresentando a nossa proposta e no dia 2 de dezembro, o número 60, Zé Mário, que é o meu nome de eleitor, se coloca com muita humildade, querendo que vocês façam essa escolha. Portanto, se querem uma mudança de fato, nós nos oferecemos para isso. Muito obrigado. E, professor Zé Mário, agradecemos. Convidamos agora a professora Anália Keila para suas considerações finais. A senhora tem 3 minutos. Queridos campi do Eixo Norte, Olinda, Igaraçu, Paulista e Abreu e Lima, nós discutimos, nós debatemos aqui, cada um apresentou as suas propostas. A minha proposta é apresentada através desta carta que se chama A Gestão do Diálogo. E é assim que eu quero gerir o IFPE nos próximos 4 anos. Conversando com vocês, diálogo é uma categoria operacional da minha gestão. Isso quer dizer que as decisões são colegiadas e coletivas. Isto quer dizer que a própria construção do meu programa foi conversado com as comunidades, incluindo os campi do Eixo Norte, incluindo cada um de vocês. Por isso que no nosso programa nós nos propomos a fazer um amplo programa de cultura, esporte e lazer, a estabelecer os centros culturais, a estabelecer o Festival Cultural Anual. Nós nos comprometemos com a arte, a cultura e toda a dimensão do ser humano. Nós nos comprometemos também com a ampla assistência estudantil, com a composição plena das equipes multidisciplinares, mas trabalhando interdisciplinarmente. Nós comprometemos com o bem-estar do servidor, nós nos comprometemos com o IFPE, que ética, transparentemente, com cuidado e carinho, faça a educação profissional e tecnológica brilhar em Pernambuco. Sem comparações, nós somos o que somos. Nós temos a nossa beleza, nós temos os nossos desafios e eles serão enfrentados. Nós vamos consolidar as conquistas que já estão estabelecidas, mas as mudanças que precisarem ser feitas na direção de estabelecer o eixo do diálogo, elas serão feitas. A candidata é a professora Anália Keila. A candidata é a candidata que vocês, conjuntamente, ajudaram a escolher e ajudarão a eleger no dia 2 de dezembro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos fortes, porque nós somos unidos. Nós somos unidos a uma perspectiva de educação que considera não apenas o mercado,
mas a sociedade como um todo. Não nos eximimos de fazer os convênios que forem necessários, ampliaremos os convênios que temos aqui, como o da Fiat, por exemplo, mas no centro da nossa gestão está o ser humano, que chora, que fala, que conversa. É para isso que existe a educação, é para isso que existe ciência e tecnologia. No dia 2, vota 10, vota certo, Professora, por favor, vota conclua. consciente e vota Nália. Encerrou o tempo. Solicitamos, por favor, gente, solicitamos à Assembleia que o debate só será recomposto, por favor. Né? Na sequência, nós temos o professor Valbério Cardoso, onde o senhor vai ter 3 minutos para as suas considerações finais. Né? Convidamos a fazer a sua fala. Primeiro, gostaria de agradecer o mediador, aos meus colegas, professores aqui presentes, a comissão setorial e também a central, a todos os professores aqui presentes, aos nossos técnicos administrativos e aos nossos estudantes. Para mim tem sido um prazer fazer essa caminhada com vocês, pode ter certeza. Estamos debatendo, trazendo proposta, trabalhamos muito numa agenda positiva, queremos o melhor para vocês. Temos feito isso a muitas mãos. Temos feito isso com muitas pessoas, com muitos campos. Passei por muitos campos. Quiçá seja realmente verdade o que outros candidatos estão dizendo aqui, que vocês foram consultados para formarem a proposta. Mas eu tenho convicção de que, na medida do possível, o que eu pude, eu passei e consultei. Tive a oportunidade de conhecer vários campos da Expansão 3, mesmo antes de qualquer debate. Mesmo antes de qualquer debate. Como gestor que estou, eu fui em cada campus da Expansão 3. Eu tive a oportunidade de ver, de saber o que os meus colegas estão fazendo. E é muito bonito. Vou procurar, na Expansão 3, buscar, resgatar tudo aquilo que nós, eu me incluo nisso, nós não fizemos IFPE. Nós não fizemos. Mais uma vez eu digo, vocês são valorosos, vocês são importantes para o IFPE. Para aqueles que estão fora dos muros, querendo entrar. Para aqueles que já estão dentro, nós precisamos melhorar. Então, no dia 2/12, não esqueça. Deixe de lado um pouco a emoção, coloque a razão. Aqui não é uma torcida de futebol, não. Aqui não é um jogo de futebol, não. É um jogo importante para que a gente atenda a população. E você é crítico o suficiente para analisar as propostas. Por favor, veja os outros vídeos, estão todos gravados. Eu queria também agradecer o pessoal do áudio ali e do som, são os primeiros que chegam e os últimos que saem. Isso tem contribuído muito, Tiago e João, pode ter certeza, para a democracia no IFPE. E nós sugerimos isso lá atrás, para que outras pessoas que não têm oportunidade de vir aqui, que não tiveram oportunidade de ir lá em Afogados da Engazeira, possam ter um conteúdo para avaliar as propostas. Então, dia 2/12, não esqueça, vote no 30. Pense e haja pela sua razão. Esqueça o seu coração, esqueça o que estão dizendo, reiteradas vezes, até às vezes querendo fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Por favor, olhe com a sua razão, analise as propostas. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. E que todos, no dia 2, na quarta-feira, possamos exercer o nosso direito legítimo do voto. Obrigado. Professor, ok, conclua. E para fechar a última rodada e o quarto bloco, professor Geraldo, o senhor tem 3 minutos, professor, para suas considerações finais. Patrão. Vocês viram a dificuldade que eu tive de pronunciar a palavra patrão. Sabe o que é isso? Consequência dessa maratona imposta pela reitoria para tirar proveito. Pessoal, tal qual a educação, a política é lenta, o processo de consciência política é lento. A Universidade Federal fez uma eleição com 120 dias, 3 meses, 2 turnos. Eu fiquei envergonhado, está aqui 2 pessoas que estavam presentes, quando conversamos com o reitor, eleito em segundo turno. O sindicato puxou segundo turno, que foi escanteado.
lá dentro do sindicato. Desculpe, lá dentro do Consup. Escanteado. Criminoso está se fazendo. Por isso eu não pronunciei a palavra patrão. E agora? É muito simples reclamar. É muito simples arrumar um defeito, uma questão para dizer que está errando por causa daquilo, por causa daquilo outro. Vou citar só 2 exemplos. Eu tinha 28 de ensino quando ninguém quis assumir a coordenação de turismo. Aí um colega nosso disse, eu sei um doido que vai resolver. E fui lá e resolvi, pessoal. As professoras de turismo eram chamadas de cascavéis de turismo. E fiz diálogo com elas, inclusive a professora Cláudia, e resolvi o maior problema, que era, quando se viajava, suspendia as aulas. Peguei aquelas disciplinas em que se viajava, botei na quinta-feira e botei na segunda-feira. Então se viajava sexta, sábado e domingo, ou sábado, domingo e segunda. Acabou o problema. Quem sabe, simplifica. Pessoal, 2 exemplos bem simples sobre educação. Primeiro, eu assisti há muito tempo atrás uma série chamada Xingu. O índio educa sem precisar de sala de aula, de dinheiro. Precisa, quando o cara tem que ter dinheiro, está enrolando. Conversa para boi dormir. E a outra é a seguinte, vamos pegar um presídio, vamos colocar R$1 bilhão lá. R$1 bilhão. E se não tiver linha pedagógica? E se não tiver professores? Principalmente a linha pedagógica. Não tem. A instituição não tem. Eu desafio, eu rasgo todo o meu material e peço para vocês votarem no outro candidato. Se a reitoria e o campus Recife, da qual pertenço, apresentar a linha pedagógica comum a todos os professores, é conversa fiada. Pessoal, 5 anos, 10 anos, dá demais para implementar qualquer dessas promessas. O que eu vejo, e vou mostrar no Campo Recife, porque ali são originários todos os candidatos, todos, a mentira e a fantasia. Foram dizer que um quadro lá, furado, um quadro pedagógico de 12 mil, eu não sabia da utilização dele porque eu faltava. Mentira, pessoal, mentira. E continua a dizer, lá vocês vão ver a questão da ração de animal. Está desafiado, tá bom? Coragem é isso. Professor Geraldo, nós estamos... Bem, por favor, plateia, né? Com essa última consideração final, nós encerramos o 4º bloco. Gostaríamos de agradecer a presença dos candidatos, gostaríamos também de agradecer a presença de toda a comunidade acadêmica, né? Tenho a certeza que faz parte de um momento histórico da instituição, da grande possibilidade de escolher um dirigente, então que vocês possam ter aproveitado esse debate da melhor forma e reitero aqui, registro, que todo esse debate e os demais, né, eles estarão disponíveis no site da ASCOM, né, da Sociedade de Comunicação do IFPE, onde poderão ser visualizados. Vocês vão poder ter acesso a todo esse material no site da Comissão, né, Eleitoral Central, vai estar lá, mas no site institucional do IFPE vocês vão achar o link rapidinho. Então, agradecemos a todos e a todas e damos encerrado o 9º debate para a consulta de reitor do IFPE. Muito obrigado.